Bora falar um pouquinho da Vale, vamos citar os dados de produção do segundo trimestre, vamos falar também das expectativas para 2025, visto que a Vale teve uma alta recente, e será que hoje ela entraria na minha estratégia? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, para fins de contextualização, a Vale está subindo 6% no momento que eu gravo esse vídeo, no preço de R$ 57,50, porém ela chegou a bater menos de R$ 50 duas vezes esse ano, e após isso houve uma alta recente de mais de 15,2%, puxada principalmente pela sua principal commodity, o minério de ferro. E eu prometo que eu vou ler apenas os pontos mais importantes das notícias, porque eu sei que fica chato, porém é importante para poder contextualizar os motivos do porquê a Uzi Minas, a CSN e a Vale subiram nessa terça-feira. Então, o minério de ferro encerrou a sessão com forte alta na China, com novos estímulos anunciados pelo governo do país, e o contrato subiu 2,5%, justamente porque Pequim anunciou um projeto hidrelétrico de 170 bilhões para impulsionar o crescimento econômico, e essa será a maior barragem de usina hidrelétrica do mundo. E aqui já um relatório do pessoal do BTG Pactual muito completo falando sobre essa nova barragem. Então eles dizem que a notícia impulsionou uma pequena alta nos preços do minério de ferro à medida que o mercado interpretou o anúncio como um sinal de estímulo econômico com potencial para um maior consumo de aço no futuro. Porém, dado o cenário desafiador para o aço de forma global e as expectativas de um gradual afrouxamento do balanço de oferta e demanda para o minério de ferro, há recomendação de cautela ao perseguir esse rally. Primeiro, porque o governo chinês reiterou sua intenção de cortar o excesso de capacidade siderúrgica, o que poderia eliminar cerca de 50 milhões de toneladas de capacidade, porém, historicamente, anúncios de corte de capacidade muitas vezes não se concretizam, e, em segundo lugar, o mercado reagiu positivamente a sinais de estímulos macroeconômicos da China. Então, esse projeto da maior hidrelétrica que será feita no Tibete pode trazer uma demanda incremental, mas será insuficiente para mudar o quadro geral. Pelo contrário, a produção de aço na China caiu 9% ano contra ano em junho, e o projeto Simandou, que é um projeto da Vale, já falei sobre isso aqui no canal, continua no cronograma para iniciar a sua produção até novembro, o que poderia gerar uma maior oferta e diminuir os preços para o minério de ferro. E eu gosto sempre de mostrar aqui empresas que vendem commodities. Percebam a correlação imensa entre a Vale e o minério de ferro. Nos últimos 10 anos, a Vale saiu do preço de R$ 20 no momento em que a cotação do minério de ferro encontrava-se em torno de $45 por tonelada. Então, o preço do minério de ferro subiu a mais de $200 por tonelada. Então, a Vale saiu dessa cotação de R$ 20, chegou a bater quase R$ 120. E após isso, uma queda no preço do minério de ferro, saindo de $220 por tonelada para cerca de, atualmente, na faixa de $98 a tonelada. E a Vale também, nesse mesmo ritmo, caiu praticamente 50% na cotação atual, atualmente em R$ 57,50. Agora, fazendo uma engenharia reversa, vamos falar um pouco da correlação entre o minério de ferro e o PIB da China. Percebam no gráfico que em azul há a indicação do PIB da China e nas barras em cinza a indicação do preço do minério de ferro. Então, desde 2015, o PIB da China saiu da faixa dos 6 trilhões de dólares e foi subindo até meados de 2021. Enquanto isso, o preço do minério de ferro também saiu da faixa dos $60 por tonelada, chegando àquela faixa próxima dos $200 por tonelada. E desde então, o PIB da China tem ficado mais estagnado e o preço do minério de ferro até chegou a cair, até na faixa atual, em torno de $90 por tonelada. Então, o minério de ferro, para poder se sustentar, para poder ter uma nova alta no preço, provavelmente a gente vai ter que aguardar até que a China se recupere e tenha uma alta novamente no seu PIB, para poder gerar essa demanda maior e fazer com que os preços subam. Falando um pouco da Vale,
Hoje ela é uma das líderes na produção global de minério de ferro, de níquel e de cobre. Então, em minério de ferro, ficaria na segunda colocação de produção, detendo 20% de fatia de mercado transoceânico. Também seria a maior produtora de pelotas de minério de ferro, a sexta maior produção em níquel e hoje seria a 11ª em reservas totais de cobre. E perceba a total dependência que a Vale detém hoje da China. Dentro dos negócios que geram receita para a Vale, o minério de ferro detém 80% dessa fatia, enquanto o cobre cerca de 9% e o níquel cerca de 8%. E hoje a China seria a região que mais gera receita para a Vale. Então, se há uma queda na demanda da China sobre o minério de ferro, isso acaba impactando de forma muito negativa nos resultados da Vale. Agora, falando um pouco do relatório de produção e de vendas da Vale no segundo trimestre de 2025, houve uma surpresa positiva olhando para o volume de produção de minério de ferro de 83 milhões de toneladas, visto que o mercado havia uma expectativa na casa dos 81 milhões e provavelmente a Vale vai conseguir concluir o seu guidance de forma positiva, gerando em torno de 325 a 335. Porém, houve uma surpresa negativa nos resumos das vendas do minério de ferro, que caíram cerca de 3,1% ano contra ano, e também no resumo de realização do preço. Os finos de minério de ferro tiveram uma queda de 13,3% ano contra ano e nas pelotas de minério de ferro uma queda de 14,7% ano contra ano. E falando sobre as vendas da Vale que caíram nesse último relatório, a própria mineradora diz que isso é parte da estratégia de otimização de portfólio de produtos com a concentração de minérios na China, implicando em prazos de entregas mais longos e recomposição de estoque após as restrições de produção e embarque no primeiro trimestre. E o preço médio realizado de finos de minério de ferro foi de $85, que foi um recuo de 13,3%, principalmente devido à redução dos preços de referência do minério de ferro, e também citam que sem a força da economia chinesa e as incertezas em meio à guerra comercial com os Estados Unidos, os preços da commodity continuam sofrendo. E no próprio relatório da Vale, ela destaca que ela acredita que a demanda por aço da China deve diminuir nos próximos anos, saindo da faixa de 1.000 toneladas métricas para essa faixa em torno de 940 toneladas métricas. Porém, a Vale ainda destaca que a demanda de aço deve ser suprimida por outras regiões, saindo de uma produção total de 1.900 toneladas métricas para cerca de 2.350 toneladas métricas, puxado pela urbanização e intensidade do aço, crescimento populacional e econômico, transição energética e reindustrialização doméstica. E falando especificamente da demanda transoceânica de minério de ferro, a Vale ainda acredita que a demanda deve se manter estável olhando para 2024 até meados de 2030. Falando um pouco de China, a demanda transoceânica continua em declínio, mas ainda num nível alto, e um aumento gradual no consumo de sucata. Porém, olhando para outros mercados, podem ser impulsionados por startups de novos fornos, demandando minério de ferro transoceânico, demanda crescente por feed e aglomerados de redução direta e um leve aumento na demanda transoceânica. E a Vale deve ter um aumento na produção do minério de ferro, olhando para 2024 até meados de 2030, porém isso não é garantia de melhora na receita da Vale, visto que depende das vendas e também do preço que vai ser praticado no minério de ferro. Porém, a Vale teve uma produção de 328 mil toneladas métricas em 2024, tem um guidance, uma projeção para 2025 entre 325 e 333 mil toneladas métricas e deve crescer cerca de 10% até meados de 2030. E esse eu acho um ponto fantástico da Vale, que ela consegue fazer um controle de custos muito positivo. Percebam o custo de caixa C1 do minério de ferro, que são os custos de produção direto de uma operação, desde a mina até o porto, porém excluindo a presença de terceiros. Então, os pares vêm aumentando seus custos com o minério de ferro, porém, desde 2023, a Vale vem descendo seus custos e a Vale pretende que até 2030 o seu custo de caixa C1 seja entre 18 e 19,5 dólares por tonelada. E como que a Vale pretende fazer isso?
principalmente mexendo nos seus efeitos controláveis, com um programa de eficiência e maiores volumes e mix na produção. Então, esse eu acho um ponto muito positivo, porque existem alguns custos que as empresas como a Vale não conseguem controlar, como o câmbio e a inflação geológica. Porém, eles têm que olhar para dentro para conseguir fazer o seu dever de casa e diminuir aonde consegue dentro da própria empresa. Falando um pouco da minha planilha pessoal, já vou me adiantar que hoje a Vale não está se encaixando na minha estratégia, principalmente por causa do dividend yield projetado para 2025, que fica na faixa dos 6%, e hoje eu já detenho cerca de 21% da minha carteira em empresas cíclicas, então não pretendo acrescentar mais, não quero passar muito além desses 20%. Então, com um lucro projetado de cerca de 39 bilhões de reais, a Vale teria um PL de 6,69, com um payout de 40%, chegaria nesse dividend yield cerca de 6%. Mas me conta aqui, pessoal, você está animado com a Vale? Chegou a comprar abaixo dos R$ 50 ou perdeu essa oportunidade e vai aguardar uma próxima queda? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.